I have lived long enough to experience Já firsthand. vivi tempo suficiente para vivenciar muitos desafios da vida. I've known exceptional Conheci people pessoas who endured extraordinárias severe que trials, suportaram while others sérias lived provações, on the enquanto surface outras, pelo menos na seemed to have aparência, charmed lives. pareciam viver no mar de Often rosas. those who struggle Com with frequência, aqueles adversity que lutam ask contra the as question, adversidades se perguntam: why did this happen to por que me? isso acontece comigo? They spend sleepless Passam nights wondering noites em why. claro meditando They sobre feel o so motivo lonely, por que sick, se sentem discouraged, sozinhos, depressed, doentes, or desanimados, brokenhearted. oprimidos ou The magoados. question, why A me, pergunta "por que eu?" can be a difficult one pode to ser answer. difícil It de often leads responder to e sempre frustration and resulta em despair. frustração e desespero. There's a better question to Há uma ask melhor ourselves. pergunta que The podemos question fazer. Essa is, pergunta é: what could I learn o que from this posso experience? aprender com tudo isso? The way we answer that question may A not only maneira como determine the respondemos a essa quality of our pergunta lives pode on não this só earth, determinar a qualidade but de nossa also in vida, eternities mas to come. também nas eternidades Though que our hão de vir. trials are diverse, there is one Embora thing nossas the Lord provações expects of sejam us no matter variadas, há uma our coisa que o Senhor difficulties and espera, sorrows. não He importando as expects dificuldades ou us tristezas. to press on. Ele espera que The prossigamos com gospel of Jesus firmeza. Christ includes O enduring Evangelho to de the Jesus end Cristo inclui a as one of the perseverança até o bedrock fim doctrines. como uma de suas doutrinas Jesus taught, fundamentais. Jesus "He that shall ensinou: endure to the end, mas aquele the que same shall be perseverar até o saved. fim será And salvo. if you continue in E my também, word, e and se then vós are my permanecerdes na disciples minha indeed." palavra, verdadeiramente serei Some meus think of enduring discípulos. to the end Há as quem simply pense que suffering to the perseverança end. até o fim significa It's so simplesmente much more passar than pelo that. sofrimento, It's the mas é process muito of mais do que becoming tudo like isso. Christ É o and processo being de vir a perfected in Cristo him. e aperfeiçoarmos-nos The book of nele. Mormon prophet Nephi Neve taught, nos ensina: "Wherefore devemos, we must pois, press prosseguir forward com with firmeza em Cristo, steadfastness in tendo Christ, um perfeito having esplendor that de perfect esperança brightness of e hope amor a and love Deus of God and of e a all men. todos os homens. Wherefore, Portanto, if ye shall se press assim forward, feasting prosseguirdes, upon the word of Christ, banqueteando-vos com a and endure palavra to de the end, Cristo, e perseverardes behold, até o thus fim, saith the Father, eis que ye assim shall diz o have Pai, eternal life." tereis vida eterna. Enduring to the end is the Perseverar doctrine até o of fim é a continuing on the doutrina de path continuar no caminho leading to estreito e eternal life. apertado que conduz à vida After one has eterna. entered into the path Depois de termos through entrado faith, nesse repentance, caminho por meio da baptism, fé, after receiving the arrependimento, Holy Ghost, batismo e enduring to the recebimento do end Espírito Santo, requires our perseverar heart, até o fim requer todo o or as the nosso Book of coração, Mormon teaches, ou como o we must profeta come unto him Amaleque and nos offer our ensina, whole precisamos souls vir a Ele as an e offering unto ofertar-lhe him, toda a and nossa continue alma in fasting como and dádiva praying, e continuar em and jejum e endure oração, to the end. perseverando até And o as the fim. Lord liveth, E assim we'll como be vive o saved. Senhor, Close seremos quote. salvos. Enduring to the end means Perseverar até o fim that we have significa planted our termos lives nossa firmly on vida God's soil, alicerçada firmemente staying no in the solo do mainstream of the Evangelho, church, permanecendo humbly fiéis da serving igreja, our fellow servindo men, nossos irmãos, living vivendo Christ-like uma lives and vida keeping our cristã covenants. e cumprindo nossos Those who convênios. endure are balanced, Aqueles que perseveram são equilibrados, consistentes, constantly improving and humildes without e melhoram drama. Their constantemente. Seu testimony is testemunho based não se not only baseia on em worldly razões reasons, sociais, it is based on baseia-se na truth, verdade, knowledge, no experience, conhecimento, and na the Spirit. experiência e no The Espírito. Lord Jesus Christ O uses Senhor a Jesus simple Cristo parable usa a parábola of the simples do sower to teach semeador the doctrine of para ensinar enduring a to the doutrina de end. perseverar até o The fim. sower soweth the O que word, semeia, and semeia a these are palavra. they E os que by the estão wayside, junto do where the caminho word is são sown. aqueles em que a But when palavra é they have semeada. heard, Mas Satan tendo cometh immediately ouvido, and vem taketh logo away the Satanás e word tira a that was palavra sown in que their foi hearts. semeada em seus And these corações. are they E likewise da which mesma are sown forma, on os que stony recebem a ground, semente sobre who, when they have pedregais, heard the os word, quais, ouvindo a immediately receive palavra, it with logo gladness, com prazer a and have no recebem. root in themselves, Mas não têm and so raiz em si endure mesmos, but antes for a são time. temporãos. Afterward, when Depois, affliction or sobrevindo persecution tribulação ou arises for the perseguição word's por causa da sake, palavra, immediately logo they are se offended. escandalizam. And these are they E which are outros sown são among os que thorns, recebem a semente entre such espinhos, as hear the word, os quais and the cares of ouvem this a world, palavra, mas and the os cuidados deceitfulness desse of mundo, riches, e os and enganos the das lusts of other riquezas, things e as entering ambições de in outras to choke the coisas, word, and it entrando, becometh sufocam a unfruitful. palavra e But fica these infrutífera. are they which are E sown os on que good recebem a ground, semente em boa terra such são as os que hear the ouvem word, a and receive palavra it, e a and bring forth recebem, e fruit, dão some fruto, um a 30-fold, some 30, 60, um a and 60, some 100. outro a 100 por um. This parable describes the Esta types of soil on whom parábola the descreve seeds os of tipos the de solo truth are nos quais sown as sementes da verdade and são nourished. semeadas. Each type of soil Cada tipo represents de our solo occasion of representa ministry nosso grau de and ability to compromisso e endure. habilidade de The first perseverar. type of soil, O primeiro tipo de that of the solo, wayside, os que estão represents junto do those caminho, who hear the gospel representa aqueles but que never ouvem o give the Evangelho, truth a mas nunca chance dão to à take verdade a root. oportunidade de criar The second raízes. type of soil, O segundo tipo de stony solo, os ground, pedregais, represents those in the representa church aqueles que estão na who, but igreja e perhaps que, ao at the primeiro first sinal de sign of sacrifice or sacrifício trial, run ou de away, provação, afraid of fogem not doing to pay ofendidos, the
sem ter o desejo de pagar o preço. O terceiro tipo de solo
entre espinhos representa alguns membros da igreja que são distraídos e confundidos pelos cuidados e riquezas do mundo. Finalmente, os da boa terra são os membros da igreja cuja vida reflete seu discipulado ao Mestre, cujas raízes penetram fundo no solo do Evangelho e ali produzem muitos frutos. Na parábola do semeador, o Salvador identifica 3 obstáculos à perseverança que podem corroer nossa alma e deter o nosso progresso pessoal. O primeiro, a perseverança, os cuidados do mundo. É essencialmente o orgulho. O orgulho ergue a sua face horrenda de várias maneiras. O orgulho intelectual é muito comum hoje em dia. Algumas pessoas se exaltam acima de Deus e seus servos ungidos devido à experiência e conhecimento secular que acumulam. Jamais devemos permitir que nosso intelecto seja colocado à frente de nosso espírito. Nosso intelecto pode alimentar nosso espírito pode alimentar nosso intelecto, mas se permitirmos que nosso intelecto tenha precedência sobre o nosso espírito, tropeçaremos. Seremos críticos e podemos perder o nosso testemunho. O conhecimento é muito importante e é uma das poucas coisas que nos acompanharão em nossa vida futura. Entretanto, precisamos ter o cuidado de não pôr de lado nossa fé nesse processo, pois a fé, na verdade, aumenta a nossa capacidade de aprender. O segundo obstáculo à perseverança são os enganos da riqueza. Deveríamos acabar com a nossa obsessão pelo dinheiro. Ele é só um meio para alcançarmos um fim, e este fim deve ter como objetivo a edificação do reino de Deus. Sinto que há pessoas que se preocupam tanto com o carro que dirigem, as roupas caras que usam, o tamanho da casa em comparação com a dos outros, que acabam até desviando a atenção das coisas mais importantes. Devemos ter cuidado com nossas vidas diárias e não devemos permitir que as coisas desse mundo tenham precedência sobre as coisas espirituais. O terceiro obstáculo à perseverança, mencionado pelo Salvador, é a cobiça pelas coisas más. A praga da pornografia espalha-se ao nosso redor como nunca. A pornografia gera frutos da imoralidade, lares destruídos, vidas arrasadas. A pornografia suga a força espiritual necessária para a perseverança. Ela pode ser comparada à areia movediça. A pessoa pode cair na armadilha facilmente e sucumbir tão logo entre nela, a ponto de ter que ter ajuda especializada para sair da pornografia. Quanto melhor é jamais experimentá-la. Imploro a vocês que sejam cuidadosos e fiquem sempre alertas. Algumas semanas antes do falecimento do presidente Heber J. Grant, uma autoridade geral foi visitá-lo. Antes de sair, o presidente Grant fez uma oração. Ó Deus, abençoe-me para que eu não perca meu testemunho e mantenha-me fiel até o fim. Conseguem imaginar isso? O presidente Grant, um dos grandes profetas da restauração, presidente da igreja por 27 anos, orando para manter-se fiel até o fim. Ninguém está livre da influência e das tentações de Satanás. Não tenham a pretensão de pensar que estão fora do alcance da influência do adversário. Tenham cuidado para não se tornarem presas de seus engodos. Permaneçam perto do Senhor por meio do estudo diário das Escrituras e da oração diária. Não podemos nos dar ao luxo de relaxar e pensar que nossa salvação está garantida. Temos que ocupar-nos zelosamente durante toda a nossa vida. Brigham Young disse as seguintes palavras que nos motivam e nos lembram que não devemos jamais deixar de lutar para perseverar. O homem e a mulher, disse ele, que desejar obter o seu lugar no reino celestial, descobrirá que para tal será necessário esforçar-se diariamente. Sei que há muitas pessoas que sofrem com a mágoa, solidão, dor e contratempos. Essas experiências são uma parte necessária da experiência humana. Entretanto, peço-lhes que não percam a esperança no Salvador e em seu amor por vocês, que é constante, pois Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. Quando nos deparamos com as vicissitudes da vida, temos o consolo nas palavras do Senhor, que se encontra na seção 58 de Doutrina e Convênios. Por agora, não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus, com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois depois de muitas tribulações vêm as bênçãos.
Portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Por isso, prossigamos firmes. E nesse processo, por fim, nos tornaremos mais como o Senhor. Todos nós conhecemos quem já enfrentou grandes tribulações na vida e perseveraram fielmente. Um exemplo inspirador é o de um membro da igreja do século XIX, Warren M. Johnson. Ele foi designado por líderes da igreja para gerenciar a estação de barcas Lee, numa importante interseção do Rio Colorado, no deserto ao norte do Arizona. O irmão Johnson suportou grandes desafios, mas manteve-se fiel a vida toda. Ouçam a explicação do irmão Johnson sobre a tragédia de sua família, descrita em uma carta ao presidente Wilford Woodruff. Em maio de 1891, certa família veio para cá, na estação de barcas, vindo de Richfield, Utah, onde eles passaram o inverno visitando amigos. Em Penguich, enterraram um dos filhos, sem desinfetar o carroção ou a si mesmos, sem mesmo parar para lavar as roupas da criança morta. Vieram para nossa casa e passaram a noite. Não sabíamos nada a respeito da natureza da doença, mas tínhamos fé em Deus ao estarmos aqui cumprindo tão árdua missão e tentando com todo o desempenho que podíamos obedecer os mandamentos, que nossos filhos seriam poupados. Mas ai de nós, em 4 dias e meio, nosso menino mais velho veio a morrer em meus braços. 2 contraíram a doença, e nós jejuamos e oramos, o quanto entendíamos ser sábio, pois tínhamos muito a desempenhar aqui. Jejuamos por 24 horas, e uma vez jejuei por 40 horas, mas em vão, pois minhas 2 filhinhas também morreram. Cerca de 1 semana depois de sua morte, minha filha Melinda, de 15 anos, também manifestou a doença e fizemos tudo ao nosso alcance por ela, mas logo seguiu os outros. 3 de minhas queridas filhas e um filho foram levados de nós. E isso não foi o fim de tudo. Minha filha mais velha, de 19 anos, encontra-se agora prostrada devido à doença. E estamos jejuando e orando em seu benefício. Quero, porém, pedir sua fé e orações em nosso benefício. O que fizemos para que o Senhor nos deixasse e o que poderemos fazer para receber o seu favor novamente. Pouco tempo depois, o irmão Johnson escreveu a um líder local, amigo seu, expressando sua fé em trabalhar. Este é o maior desafio de nossa vida, mas comecei minha jornada para a salvação e estou certo de que, com a ajuda do Pai Celestial, contigo no areia agarrado à barra de ferro, sejam quais forem as tribulações que vierem sobre mim. Não esmoreci no desempenho de meus deveres e espero e confio, e que terei a fé e as orações de meus irmãos, para que eu possa viver, para receber as bênçãos. Embora as provações do irmão Johnson nos ajudem a encarar nossos desafios, permitam-me sugerir 3 atributos que nos ajudam a perseverar. Primeiro, o testemunho. O testemunho nos dá a perspectiva eterna necessária para atravessar as tribulações e dificuldades que inevitavelmente teremos que enfrentar. Lembre-se do que Heber C. Kimball profetizou. Tempos virão em que nenhum homem ou mulher será capaz de perseverar com luz emprestada. Cada um terá que guiar-se pela luz que traz dentro de si. Se você não a tiver, não resistirá. Portanto, busquem o testemunho de Jesus e apeguem-se a ele, para que quando os tempos de tribulação chegarem, vocês não tropecem e caiam. Segundo, a humildade. A humildade é o reconhecimento e a atitude que se deve ter na ajuda do Senhor para termos sucesso nessa vida. Não podemos perseverar até o fim contando com nossa própria força. Sem Ele, nada podemos fazer. Terceiro, o arrependimento. O dom glorioso do arrependimento permite-nos voltar ao caminho com o coração renovado, dando-nos força para perseverar no caminho que conduz à vida eterna. O sacramento, assim, torna-se um componente-chave para a nossa perseverança nessa vida. O sacramento oferece-nos uma oportunidade semanal preciosa de renovar os nossos convênios batismais e de arrependermos e avaliar o nosso progresso. Somos filhos e filhas do Deus eterno, com potencial de sermos co-herdeiros de Cristo. Sabendo quem somos, jamais devemos desistir do objetivo de chegar ao nosso destino eterno. Testifico que nas eternidades, ao olharmos para trás, para nosso curtíssimo momento de existência aqui na Terra,
que possamos elevar nossas vozes e rejubilarmos-nos, porque apesar das dificuldades que encontramos, tivemos a sabedoria, a fé e a coragem de perseverar até o fim. Que possamos assim proceder nesse dia e para sempre, é minha oração, em nome de Jesus Cristo.